Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Geralmente a gente não fala sobre os amigos. Os amigos a gente convive. Mas como me tocou falar sobre o professor Valdo Barcelos, a primeira coisa que eu diria dele é que é o pai da Maria. E que é um professor lotado no Centro de Educação, que trabalha, orienta trabalhos a partir do grupo Quitanda, que é coordenado por ele, onde tem diversos mestrandos e doutorandos e também diversos mestres e doutores já com seus cursos concluídos. É um professor que se dedica muito à questão da escrita, né, não só a escrita acadêmica, como a questão da escrita de poesias, de crônicas, e é um professor que tem uma grande capacidade de liderança no sentido acadêmico, né, que leva os seus orientandos, que leva os seus companheiros de grupo a diferentes tipos de leituras e reflexões, e que isso colabora muito na formação desses grupos acadêmicos de pesquisa, tanto no nível de mestrado como no nível de doutorado. Professor Valdo Barcelos, o senhor nasceu em qual cidade? Olha, quando eu nasci em Santa Maria, a cidade era Santa Maria, né? Mas se fosse hoje, a cidade seria Itaara, porque na época Itaara era um distrito de Santa Maria, era o 8º distrito de Santa Maria. E alguns anos atrás se emancipou e hoje né, o nosso município, a nossa cidade mais próxima, né? Mas nasci, então, em Santa Maria, da Boca do Monte. Fale-nos ainda que rapidamente sobre a sua infância, então, em Itaara, a localidade que cresceu, recordações. É o que a gente chamava de uma região do interior, né? Eu sou filho de ferroviário, meu pai era ferroviário, então a gente morava às margens dos trilhos, né, onde passavam os trens diariamente. Então isso era uma coisa assim que marcava, porque naquela época era intenso o tráfego, né, de trens na região, em função que a via férrea era, né, uma potência muito grande. Então isso foi marcante assim na minha vida, né, e nós moramos, a minha infância até os 13 anos de idade, foi morando em Itaara e nessa região próximo à via férrea, né, e de uma vida, uma infância de menino do interior, né. Nós passamos então pelo cenário geográfico, agora nós vamos passar por um cenário histórico, século, décadas, fatos relevantes. Cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. Então, década de 50, né, que eu nasci, né, e como eu disse, teve uma influência grande, né, da vida do meu pai, que era ferroviário. Então as coisas giravam muito em função disso, da ferrovia, né, na vida dele. Depois veio a década de 60 e aí eu já era um menino, né, um pouco maior, e também foi muito marcante. Aí veio, né, 61, 62, 63 e 64, né, que foi marcante, né. O meu pai era, né, um militante comunista, né, participava do movimento sindical na época. Então foi muito marcante isso, muito presente todo esse processo, né, desde ali
renúncia, né, do Jânio Quadros, assumia, não assumia João Goulart, assumiu, e depois veio 64, e aí a coisa foi ficando mais complicada. Então a década de 60 foi muito marcante, aí eu já tinha, né, 14 anos de idade, 15, quando a gente acabou saindo desse município, desse distrito do interior, e aí a gente veio morar aqui em Santa Maria. Cenário agora familiar, pais, irmãos, parentes próximos. Como foi o seu ambiente familiar, a importância para o seu contexto social e de personalidade? A importância é grande, né? Porque os primeiros anos da infância, né, são fundamentais, acho que na vida de qualquer pessoa, embora muitas vezes a gente nem se dê conta disso. Mas sou de uma família de 5 irmãos, né? Como eu disse, meu pai era um ferroviário, né? Um operário da Via Férrea. Minha mãe, que a gente chamava na época de dona de casa, né? E então assim foi marcante assim essa passagem, né? Principalmente quando eu disse ali na década de 60, quando assim meu pai saiu de casa, quer dizer, foi tirado de casa, né? E aí ficou um tempo, né, assim, chamavam de desaparecido, depois voltou. Então isso foi muito marcante. Aí eu vim morar na cidade, né, em Santa Maria, a cidade é Santa Maria. E aí fui trabalhar, que na época chamavam de um armazém de secos e molhados, né, que era um armazém de propriedade de um companheiro, né, do meu pai, né. Então, na verdade, eles conseguiram esse emprego para mim, né, para ir administrando a relação familiar, enfim, os outros irmãos, tinha 2 irmãs mais velhas e os outros irmãos mais jovens, né? E a minha mãe nunca tinha trabalhado fora de casa, era uma dona de casa, né? Então a gente teve que reorganizar toda a família e começar a viver a partir daí sem a presença aí do meu pai, né? Agora nós passamos ao cenário educacional. Escola da infância, né, da adolescência, professores, amigos. Qual a importância da escola na sua vida? Qual escola marcou seu coração? Foi marcante a escola, né, onde eu estudei lá em Itaara, né? E porque não me dei muito bem na escola, assim, né, nos primeiros anos de escola, né? Tanto é que eu tive um ambiente escolar, eu frequentei a escola, né, até os 11 anos de idade. Aí, nos 11 anos de idade, eu fui expulso pela 3ª vez da escola, por os problemas que aconteciam, né? E aí só voltei a estudar depois com 19 anos de idade. Então, dos 11 aos 19, eu fiquei fora da escola, dessa escola regular, né? Que o menino estuda, né? Faz, né, hoje educação infantil, anos iniciais, anos finais, e depois ensino médio. Eu fiquei até o 4º ano do ensino fundamental, que era o 4º ano primário, que chamavam na época. E aí depois saí da escola, fui trabalhar e só voltei a estudar com 19 anos. Nós vamos agora entrar no cenário pessoal, delimitação do eu, né? Do eu, Valdo Barcelos. Quem é Valdo Barcelos? Defina-se em até 5 palavras. Um cidadão latino-americano, brasileiro, né? Que continua indignado com algumas coisas, principalmente com as injustiças. Conte-nos sobre a sua vida, sobre quem o escritor, professor é. Trabalhou e trabalha em qual atividade? Atualmente sou professor na Universidade Federal Santa Maria, no Centro de Educação. Sou orientador de mestrado e doutorado, sou pesquisador do CNPq, com meus temas de pesquisa são formação de professores, na perspectiva da intercultura, da interculturalidade, da questão da descolonização dos saberes, das relações norte-sul, sul-norte, né? Pensando, né, uma educação, por exemplo, a partir dos trópicos, a partir do país que a gente vive, dialogando com o mundo e com quem quiser dialogar com a gente. Conte-nos hobbies, passatempos, atividades de lazer que pratica. Eu gosto de ler, né? Também gosto de escrever, sempre brinco que escrevo bastante. Isso não quer dizer que escrevo coisas boas, né? Mas escrevo muitas coisas e gosto do que eu escrevo, né? Então gosto de ler, de escrever, gosto de viajar, né? Gosto muito de viajar e uma boa comida, né?
e um bom vinho, né? Comida preferida? Olha, sou bem eclético no meu gosto, né? No meu cardápio. Eleger uma. Seria difícil, muito difícil. Gosto de churrasco, gosto de macarrão, gosto muito de peixe, né? Gosto de um bom risoto, né? Responda a pergunta, complete, por favor. Em casa eu fico... Cozinhando, lendo, escrevendo, gosto muito de cozinhar. Não gosto de... Tem gente que reclama demais das coisas. O que mais prezo, o que mais dou importância é... A sinceridade das pessoas. Nós vamos a um pequeno intervalo, retornamos com o seguinte questionamento. Principais qualidades, ou principal qualidade e pior defeito. Fique conosco, retornamos com esse programa que fala sobre autor de nossa região. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Eu vou falar um pouco sobre o livro do professor Valdo Barcelos, que é esse livro aqui, que eu estou mostrando a avaliação da educação de jovens e adultos. Essa obra aqui, eu li ela, achei interessante e indico para todas as pessoas no seguinte sentido. Nos últimos tempos, o livro Avaliação tem sido assim uma proposta interessante na minha compreensão, até porque de todas as obras que eu li sobre esse contexto avaliativo na educação, propõe algo assim diferente. Essa diferença está na ideia de que existem dois tipos de pensamento, um que serve para escravizar as pessoas, ou seja, o colonizador prega uma ideia e as pessoas, ou seja, os professores compram até essa ideia sem saber, e por um outro lado, um tipo de educação que faz a ruptura com essa ideia, que propõe uma visão libertadora, onde não segue esse modelo de avaliação colonialista e, de certo modo, assim, reprodutivista, que reproduz modelos e aplica na educação como uma fórmula educadora dentro da padronização do conhecimento. Então, essa obra ela faz uma discussão dizendo que o professor ele pode fazer a opção. Se ele quiser, pode seguir ou não, é livre para isso. Mas a escolha que ele faz é uma escolha assim, ó, que tem que partir dele. Pode seguir se quiser, fazendo o modelo de educação que ele faz, mas o interessante é que ele olhe para outros conhecimentos que existem e, quem sabe, olhando para esses conhecimentos, ele possa fazer a modificação dessa ideia que ele não tinha e, a partir desse conhecimento novo, então, aplicar um outro tipo de educação a partir desse entendimento ou dessa compreensão, como uma forma de processar essa avaliação de modo diferenciado. Então, repetindo assim, ó, das últimas obras que eu li, talvez tenha lido muitas sobre avaliação, currículo, processos de ensino e aprendizagem, eu sou suspeito até para dizer assim, que é a melhor obra, mas é uma das grandes obras que o professor poderia ter como referência para poder fazer um tipo de avaliação diferenciado e melhorar essa forma de fazer o processo de ensino-aprendizagem
podendo assim ampliar esse saber pessoal que ele tem. Sou docente da área de educação e tive contato com o professor Dr. Valdo Barcelos, pesquisador, escritor, docente na área de educação, e a partir desse contato com o professor Valdo Barcelos, passei a conhecer uma das últimas de suas obras, Educação dos Trópicos, das quais aconselho para todo docente. Obra essa que nos faz reflexões a partir da dita crise da educação e nos dá caminhos e nos mostra que essa crise tem solução sim. E essa solução está no Brasil, está nos trópicos. Aconselho a todos os docentes que tenham essa obra para a sua prática docente. Retornamos, nós estamos falando com o professor Dr. Valdo Barcelos, escritor. Se o professor Valdo Barcelos fosse uma outra pessoa, qual seria a principal qualidade que essa pessoa poderia dizer a respeito do Valdo Barcelos? Acho que é a obstinação, a persistência, né? Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. Se fosse uma outra pessoa, qual seria o pior defeito ou mania que esse indivíduo poderia dizer sobre Valdo Barcelos? Um sujeito teimoso. Está relacionado com a qualidade. Aquilo que te salva te mata, né? Existem momentos com máscara. Uma pergunta bastante difícil, né? Existe algum momento com máscara, atividades pessoais e sociais que talvez Valdo não seja eu, ou seja o Valdo, não seja o Valdo? Boa pergunta, Pazinho. Eu acho que todos nós, na verdade, somos um conjunto de máscaras, né? A pessoa, né, persona, quer dizer máscara, na verdade. Mas máscara no sentido, né, do teatro, né, no sentido do grego. Eu, particularmente, tenho tentado cada vez, né, usar menos máscaras no sentido das relações cotidianas, né, no fluir do meu viver com as pessoas, no meu trabalho, na minha família, nas minhas relações sociais. Tenho tentado o máximo possível ser, como eu disse, uma qualidade que eu admiro é a sinceridade, ser sincero, né? Então, tentar não usar muitas máscaras nesse sentido, né? Então, de ser assim, procurar não parecer e mais ser. Cite o nome de algumas pessoas ou instituições que foram importantes, mais chegadas para a construção da sua trajetória. É difícil. Até porque é questão de possíveis injustiças. Cite um nome. Um nome? Não, no caso, na minha trajetória, assim, é uma influência importante, uma influência positiva, né, que é do meu pai, Ademar Barcelos, né? Nós vamos entrar agora na parte que nós teremos um bloco e meio, que é o cenário artístico, literário, cultural, delimitação da obra. A primeira pergunta é: cite o nome de 3 autores, escritores, artistas, cineastas, etc., que tenham realmente influenciado a sua obra e tenham relevante importância na sua trajetória literária. O primeiro nome, assim, que eu faria referência seria no campo da poesia, porque foi, assim, para mim uma grande descoberta, a possibilidade de uma outra forma de poesia e que eu seria capaz, né, de escrever poesias, né, que é Paulo Leminski. Eu sou um leitor de biografias, né, descobri isso também, que gosto de ler biografias, então, né, sou leitor de biografias. E a biografia do Paulo Leminski foi uma das biografias que teve uma influência muito grande. Tem um livro meu, que é intitulado Ponte Pêncil, é um livro de poesias, que inclusive assim eu ofereço, dedico a ele, né? E o Ponte Pêncil é mais ou menos uma homenagem à vida dele, né? A travessia que ele fez por essa vida. Então, Paulo Leminski é um autor assim, que é uma referência literária para mim muito grande.
E também uma influência literária e também acadêmica, para mim, foi Darcy Ribeiro, né, pelo seu pioneirismo em algumas questões que hoje eu, inclusive, estou assim, buscando com uma importância muito grande, e que também tem uma obra que é um misto de literatura, né, e antropologia, sociologia e história, né. E um terceiro, na área da educação, estritamente, seria Paulo Freire, né, para ficar em três, assim, outro autor na literatura que sempre me foi muito importante é Silviano Santiago, né, que é um autor que eu tenho retomado a leitura dele novamente, sempre encontro coisas interessantes. Um livro recente meu, Uma Educação nos Trópicos, o próprio título, né, faz uma referência a um livro, a um texto pioneiro dele, que seria uma literatura nos trópicos, um texto de 1971, e que foi reeditado agora por uma editora. E então ele é um autor de referência. Esse texto foi uma referência importante para mim, pensar essa ideia de uma educação levando em conta as questões, o fato de vivermos nos trópicos, né? Então aí já está em 4, né? Então, professor, o senhor disse que abandonou por um tempo a educação, a escola. Como iniciou a escrever? Na verdade, assim, o meu primeiro texto que eu tenho lembrança, assim, além daquelas obrigações do colégio, né, foi um texto que eu escrevi para um jornal do Sindicato dos Bancários em Santa Maria, né. Isso foi final da década de 70, eu acho. Agora não me lembro assim, exatamente, mas foi um texto, tipo assim, um texto para um jornal, para uma revista, que não os temas da escola, como se dizia, né? Então foi um texto assim para um público mais amplo. Foi um texto, né, sobre o Sindicato dos Bancários, e envolvia, se não me falha a memória, as questões da ecologia e da política, né, na época, e sempre fazendo relação com o movimento sindical, que era onde eu estava assim, militando também. Iniciou a escrever por missão ou por paixão? Esse texto, por exemplo, me foi encomendado, né? E claro que antes do texto algumas coisas, né? Até panfletos para militância, manifestos, né? Então aí tinha um pouco disso, né? Um pouco assim de necessidade. Olha, para amanhã tem que ter um texto, né? Alguém tem que escrever, né? E talvez aí tenha começado a pegar gosto pela coisa. E claro, algumas leituras. Agora me lembro, por exemplo, um autor que a gente lia, além aí dos clássicos, né, Marx, Engels, Lenin, né, que era leitura obrigatória, né, para qualquer militante comunista. E mais um autor assim que me influenciou também na leitura seria os textos de Antônio Gramsci, né, que era também nesse campo da leitura obrigatória, né, a partir de uma época, também ele não foi muito bem visto, né, num momento pelos próprios, né, movimentos comunistas. Mas era uma literatura que o Gramsci valorizava muito a cultura dentro, né, do processo da militância. Então, ele trazia alguns temas que, à época, para a militância comunista, não eram temas assim que estivessem na pauta com maior evidência, né, questões da cultura, da formação, enfim. Se tivesse que escolher uma única estrutura escrita possível, prosa ou poesia, qual seria e por quê? Muito difícil, né? Olha, não sei, né? Eu cometi eu não consigo imaginar sem escrever poesia hoje, né? Não consigo imaginar sem escrever uma prosa, né? Então ficaria difícil. O ideal seria se pudesse unir as duas coisas. E acho até que pode, né? Mas não sei, eu acho que difícil. O senhor tem uma produção muito vasta e muito importante. Em torno de quantos livros já publicou? Há poucos dias me perguntaram isso e eu não soube responder. E eu falei que iria dar uma olhada na biblioteca, enfim, mas
Não sei, eu imagino que obras como autoria solo, né? Título só meu e obras organizadas, em torno de uns 30 títulos, né? E aí capítulos de livros aí, e artigos de revista, enfim, mas entre obras que eu organizo, né, e obras exclusivamente minhas, em torno de uns 30, sei lá, 28, 29, 31, teria que ver isso com calma, né, mas fica por aí. O senhor, então, é um escritor de ofício? Não sei se de ofício, não consigo mais imaginar viver sem escrever. Eu não consigo mais ler sem escrever, né? Sempre que eu estou lendo alguma coisa, eu preciso estar com algum papel e um lápis à mão e uma caneta, até porque eu não gosto de escrever nos livros que estou escrevendo, né? Não gosto de rabiscar, como você diz. Então, não consigo ficar sem escrever, né? Porque eu não consigo imaginar ficar sem ler, né? Em torno de quantos livros diversos de outros autores o senhor possui? Essa biblioteca que nos serve de fundo é da sua casa. Em torno de quantos? A última vez que eu vi na contagem tinha 3.000 e alguma coisa. Agora deve ter uns 3.800, 3.500, não sei. Nós vamos a um rápido intervalo. Nós retornaremos abordando temas e assuntos que o autor trata. Fique conosco nesse programa sobre escritores de nossa região. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. O meu nome é Léo Jorge Levix, eu sou fisioterapeuta, mestrando em educação, orientando do professor Valdo Barcelos. E a nossa pesquisa é na linha de formação de professores. E eu entrei em contato com esse livro, que é O Império do Terror, um olhar ecologista, porque eu gostaria de saber como o professor Valdo trabalhava com esse tema da questão do terrorismo e a ecologia. Esse livro, na verdade, é muito importante para a carreira de escritor do professor Valdo, porque se trata do primeiro livro que ele é um autor único. Ele trata do evento terrorista do 11 de setembro de 2001, onde houve aquelas explosões no World Trade Center, e a análise é sobre o terrorismo de grupos, que gerou o atentado, e o terrorismo de Estado, representado, né, como maior representante, os Estados Unidos com a sua política intervencionista. E o professor Valdo faz uma vasta avaliação desse processo de terrorismo, do significado dele, né, passando pela filosofia, antropologia, sociologia, e aponta para algumas possibilidades dentro de uma cultura de paz, do que seria a vida num planeta pacífico, sem guerras, principalmente sem esse terrorismo, das duas partes, de grupo e de Estado. Boa tarde, telespectadores. Meu nome é Rafael Friedrich, sou advogado. Vim aqui hoje falar com vocês um pouco sobre o professor Valdo Barcelos. Conheci ele no início de 2013, no primeiro semestre, quando iniciei a participar do grupo de pesquisa Quitanda, que é coordenado pelo professor Valdo. No segundo semestre de 2013, entrei no mestrado em Educação e tenho o privilégio de ser orientado pelo professor Valdo. Na sua biografia, o professor Valdo possui diversos livros, e um dos livros é esse, Alfabetização, Letramento e Leitura, em que ele é um dos organizadores, junto com a professora Helenise, que é a coordenadora do Centro de Educação da UFSM. Esse livro traz um tema bastante relevante,
uma vez que ele trata sobre a alfabetização, né? É um assunto que já vem há bastante tempo sendo debatido, conversado e pesquisado no Brasil, que demonstra a sua relevância e a necessidade de mantermos essa discussão até encontrarmos um caminho efetivo, né, para a diminuição dos níveis de analfabetismo. No Brasil, uma pesquisa da Unesco recente verificou que entre 150 países o Brasil é o 8º país com pior nível de alfabetização. Para vocês terem uma ideia, das pessoas acima de 15 anos, ou seja, consideradas adultas, em torno de 8,07% dos brasileiros são considerados analfabetos. Esse livro, especificamente, vai um pouco além. Ele não se preocupa apenas com as pessoas que chegaram ao nível de alfabetização, que conseguem ler e escrever, mas ele trata também, especificamente, das pessoas que conseguem ler e entender o que estão lendo e, quando escrevem, conseguem transmitir uma mensagem, ou seja, o analfabetismo funcional. É um livro muito interessante, indico a leitura a todos. Muito obrigado. Professor Valdo Barcelos, quais os principais assuntos e temas que o senhor aborda? Do ponto de vista assim, dos textos, dos escritos acadêmicos, né? E quando eu digo acadêmicos, mais relacionado com a minha atividade profissional, né? Que sou um professor assim, no Centro de Educação, né? Trabalho com formação de professores, né? Então, alguns temas, né? A ideia assim, que foi o início da minha atividade, assim, do ponto de vista acadêmico, trabalho com educação ambiental, né? Cultura da paz, né? Um outro tema também que eu tenho trabalhado mais recentemente, quando eu digo recentemente, há uns 10 anos, é educação de jovens e adultos, né? Um tema que eu tenho trabalhado e tem me sido assim de muita felicidade, né? Do ponto de vista assim dos retornos pessoais e também assim do ponto de vista da literatura, né? Das produções. Publico pela editora Vozes, tenho 3 obras publicadas e que tem chegado muito bem até os colegas professores das redes municipais e estaduais, e também, de certa forma, é uma maneira de fazer uma homenagem a essas pessoas que voltaram a estudar, né, depois de adultos ou de jovens, que é a educação de jovens e adultos, que é um tema acadêmico, mas é um tema também assim de muita importância do ponto de vista da minha construção profissional, e seria ainda uma espécie de militância, né? Se dá para dizer isso, né? O que restou, né? Dos tempos de militância seria essa inquietação, essa não aceitação das coisas serem assim porque são, né? Por exemplo, um país como o Brasil ter 15 milhões de pessoas que ainda não sabem ler e escrever, e fora os outros tantos milhões que escrevem e leem ainda de uma forma muito rudimentar. Isso é inaceitável para um país como o Brasil. A sua produção é vasta, o senhor mesmo disse que na literatura tem cerca de 30 livros solos publicados, mas agora nós vamos pedir que o senhor nos fale sobre alguns desses livros, fale-nos um pouco sobre os seus livros, a sua obra, e ressaltando alguns. Na literatura, né, eu teria como não fazer referência a um livro de poesias, né? Esse que eu já fiz referência anteriormente na nossa conversa, que é Ponte Pencil, que é um livro exclusivamente de poesias. Tem também um livro de crônicas, né, que também me dá assim, muita alegria, embora é um livro de uns 3 ou 4 anos atrás. O título é Invisível Cotidiano, e é um livro de crônicas que foram publicadas em jornal, depois, né, transformei em livro. É um livro que me dá muita alegria. E também um livro de contos, né, de Olhos Bem Fechados, que também é um livro que foi um desafio muito grande para mim, né, esse trânsito, né, da poesia, da crônica, e para um livro de contos, né. Tem um outro livro que é um pouco literatura, mas também é um livro um pouco acadêmico, no sentido assim histórico. Também foi o meu primeiro livro de autoria exclusiva, né? Que é Império do Terror, um olhar ecologista. O livro foi publicado em 2003 para 2004 e foi um estudo, uma pesquisa, uma reflexão que eu fiz
a partir dos atentados de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos. É um livro também que me deu, assim, primeiro um desafio muito grande, escrever sobre esse tema e conseguir a publicação de um livro, o primeiro livro, né, na verdade, isso sempre marca muito e é um livro que até hoje me é ainda assim muito grato, muito importante. Volto nele várias vezes, releio e estou inclusive num processo de pensar uma outra edição dele, com alguns acréscimos, até acompanhando um pouco os desdobramentos do 11 de setembro, né, que parece que eles continuam ainda acontecendo. Então, várias obras, uma outra também, essa recente, que me é de muita né, gosto, né, Educação nos Trópicos, né, Contribuições da Antropofagia Cultural Brasileira, que também é um livro assim, de contribuição para a educação, do ponto de vista acadêmico, mas também eu procurei trazer um pouco da literatura, até porque eu fui buscar na literatura, né, as leituras para construir esse livro, que também tem me dado assim, muitas alegrias e tem me proporcionado diálogos interessantes com muitos colegas de outras áreas, inclusive, que não da educação. Nós agora estamos nos aproximando do encerramento do programa. Entraremos no cenário expectativo, de expectar, de projetar futuro. Cenário futuro. Quais os planos para o futuro? Não tenho muito plano para o futuro, né? Tem um pouco o que eu estou fazendo, né? Lendo, escrevendo. Acabei de dar a última leitura, assim, no sentido mais geral de uma obra, né, sobre um autor, um latino-americano, chileno, Humberto Maturana, e é um autor que eu venho me dedicando a ele há vários anos, pesquisando, faz parte das minhas pesquisas acadêmicas, das minhas leituras também, extra-acadêmicas, das minhas orientações de dissertação e de tese, e semana passada deu um certo acabamento geral para ele. Agora vem muitas outras leituras, né? Sei lá, 5, 6, 7, 10 leituras do livro, que é sobre a obra do autor. Estou pensando nele para uma coleção de alguma editora que eu já publico, que tem uma linha sobre pensadores. Então é o que eu estou fazendo, e lendo, né? Escrevendo, estudando um pouco, né? Mas assim, essa coisa dos planos para o futuro, na verdade, o que vai acontecer vai ser uma decorrência do que eu estou fazendo hoje, né? Mais ou menos aquela ideia que o único futuro sobre o qual eu posso intervir é o presente. Projeto literário ocorrendo nesse momento? Um livro de contos, né? Que também ele já está, de certa forma, numa fase de acabamento, talvez acrescente mais 1 ou 2 contos, e claro, as releituras e releituras eu só entrego quando eu acho que esgotei a capacidade de intervir naquele meu texto, naquele momento. Depois, às vezes, do livro publicado, eu interveria novamente, mas faço muitas leituras depois e não tenho pressa também. O nosso programa, ele teve o objetivo de gravar depoimento de autores, tem o objetivo da nossa região centro-oeste para ficar para a posteridade, para a perenidade, para perenizar pensamentos. Uma mensagem final para a posteridade, para quem assistir esse programa no futuro, daqui 30, 40 anos, e tiver interesse sobre a obra literária de Valdo Barcelos e sobre a pessoa de Valdo Barcelos? Eu penso que escrever, né? Espero que encontrem ali, né, alguém parecido comigo. Espero que eu consiga, né, escrever um pouco do que eu sou mesmo, né? Tipo assim, a escrita como um lugar, né, de você conversar consigo mesmo da forma mais sincera,
né? Onde você não pode mentir, porque nunca vai conseguir mentir para você mesmo, né? Era mais ou menos isso. Professor Valdo, minha mensagem, palavras finais, agora a palavra está aberta para o que o senhor quiser falar, o que não foi abordado na nossa pauta, alguma coisa que tenha passado que gostaria que ficasse gravado. Olha, eu faço quase todos os meus livros, aqueles que eu escrevo, né, em autoria exclusiva, eu acho que quase todos eles, sem exceção, eu dedico eles ao meu pai, né? E mais ou menos a dedicatória é alguma coisa assim, né? Ofereço a ele um cidadão brasileiro que, como muitos outros cidadãos brasileiros, né, morreu sem aprender a ler e escrever. Isso é uma coisa assim muito marcante, né? Falei dele na entrevista, né? E sobre a repercussão, a importância dele, né? Que continua, né? E também pelo fato de que para ele, né, acho que foi uma coisa muito importante eu ter voltado a estudar, essa coisa de fazer faculdade, coisas que ele nem entendia direito, né? Mas ele sabia que era importante, então ele valorizava muito. Então é uma homenagem assim que eu faço a ele. Professor Valdo Barcelos, a TV Santa Maria, o programa Santa Maria Argumentos agradece a sua participação nesse projeto. E últimas palavras? Agradeço, Pazinho, pela oportunidade e espero, né, que tenha conseguido ser sincero como eu gosto. Nós agradecemos o professor e também agradecemos a presença de você, telespectador, que nos acompanha nesse projeto de conhecer os nossos autores da região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco no projeto, teremos mais 8 autores participando. Muito obrigado, professor Valdo Barcelos. Santa Maria, a região centro-oeste, agradece a sua participação. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.